Você já pensou se você pudesse saber como o seu cérebro funciona? Como as emoções acontecem? Como que o seu cérebro produz sinapses? Sim, e o que faz você sentir ansiedade ou depressão? Hoje eu vou falar sobre como os óleos essenciais atuam no cérebro, nessa série do Desvendando a Aromaterapia Clínica. Bom, por que que eu vou falar sobre isso? Porque os óleos essenciais têm um poder enorme sobre o cérebro. E isso pode sim influenciar as emoções, mas muito mais do que isso. Eu sou a Carla Campos, eu sou aromatóloga, aromatologista, especialista, né, em aromaterapia clínica e amante dos óleos essenciais. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa funcionalidade tão enorme que os óleos essenciais têm com relação ao nosso cérebro. Bom dia a todos vocês, bom dia, bem-vindos. Espero que vocês tenham tido uma boa noite de sono e que estejam aqui com toda a energia para a gente conversar sobre o cérebro. Afinal, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade. Hoje nós vivemos uma crise de ansiedade e é isso que tem causado tantas coisas que a gente não compreende, né? Atitudes, reações. Por que será que as pessoas estão mais ansiosas, né? Também estamos vendo que o nosso país é o quinto em depressão. E nós temos como uma determinação da Organização Mundial da Saúde que saúde não é só um estado de não doença. Saúde é um estado de bem-estar, é um estado de qualidade de vida. É nós termos condições de ter qualidade de vida, né? Acontece que diversas questões, né, uma pluralidade, essa palavra é difícil de falar, né? Uma enorme quantidade de coisas influencia a saúde do nosso cérebro, né? Influencia, inclusive, a nossa plasticidade neuronal. Sim, porque antigamente não se acreditava que nós pudéssemos produzir novos neurônios, que novos neurônios pudessem nascer, que nós pudéssemos ter uma bioplasticidade. E atualmente, os neurocientistas já estudam que sim, que o nosso cérebro é plástico e que existe sim uma neurogênese acontecendo todo momento, principalmente no nosso hipocampo. E o hipocampo é o lugar que vocês que já estudam aromaterapia ouvem falar muito, que é ali onde habita, né? Onde a gente pode também dizer o cérebro límbico, o cérebro das emoções, esse cérebro que recebe esses estímulos e reage com outros estímulos, né? Com outras estruturas. Olá, 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 Gisele, querida, Samantha, João, Júlia, Lítia, Kítia, Simone, galera aí chegando para a nossa conversa sobre o sistema nervoso, sobre como os óleos essenciais atuam no cérebro. Eu quero falar aqui com vocês coisas muito importantes. Por quê? Né? E quero que vocês fiquem aqui comigo até o final, porque eu vou mostrar para vocês que é importante a gente conhecer sobre o cérebro. Se principalmente você quer trabalhar com óleos essenciais e se você quer ajudar pessoas com óleos essenciais e com aromaterapia, tá? É muito importante. Por quê? Porque você que começa a trabalhar com óleos essenciais ou que faz um curso de aromaterapia, começa a ler os livros, começa a ver as informações, o que você sabe sobre a ação dos óleos essenciais no cérebro? Eu aposto que você sabe
né, que os óleos essenciais são moléculas voláteis. Aliás, os óleos essenciais, na verdade, né, a gente olha um óleo essencial, ele é um líquido composto de moléculas voláteis. Deixa eu ver aqui, só já volto para falar. A Simone tá falando, acabei de conhecer seu perfil e já me apaixonei. Ah, que linda! Bem-vinda, Simone, que bom! Fico muito feliz. Bem-vinda, viu? Muito prazer em te conhecer. Sempre as minhas lives ficam salvas, tá? Sempre as minhas lives ficam salvas aqui no feed e no meu Reels. Então, se você não consegue ver a live inteira, você pode assistir depois e pode acompanhar também todos os vídeos que eu posto quase todos os dias, tá bom? Então, bem-vinda, Simone, muito bem-vinda. Então, vamos voltar lá. Vocês sabem que os óleos essenciais são moléculas, né? Eles são um líquido que foi um extrato, né? Um produto extraído. Eu sempre falo isso que é para vocês entenderem que quando ele fica líquido, que as plantas não produzem óleo essencial. As plantas produzem moléculas, as plantas produzem compostos orgânicos voláteis. E aí, depois do processo de destilação, a gente consegue extrair essas moléculas e transformar essas moléculas num líquido, que a gente vê ali que aquele líquido que está dentro do vidrinho é o óleo essencial. E esse óleo essencial, ele é uma composição de moléculas num estado líquido. Sabemos que a matéria tem estado líquido, né, estado gasoso e o estado invisível, que é etérico, né, o ar. Então, nós temos que o óleo essencial, a molécula, nesse momento que ela está no vidrinho, fechada, num vidrinho que é escuro, âmbar, que está ali lacrada, ela está no estado líquido. Mas que no momento em que você inala, que você abre aquele vidro, as moléculas estão loucas para sair. Elas são moléculas compostas de átomos que estão ali vivos, em movimento. Você já viu a foto de um átomo? A foto não, porque acho que nunca ninguém conseguiu fotografar um átomo, mas o desenho de um átomo, como que um átomo funciona, como que ele é ali, aquele giro constante com os seus elétrons. Então, imagine que existe diversos desses ali dentro de um único vidrinho, pulsando, vibrando, se movimentando. E no momento em que você abre aquele vidro, se a gente pudesse enxergar, você veria muitas luzes saindo de lá de dentro. Falo luzes porque você imagine luzes coloridas, porque cada molécula, imagine que cada molécula tivesse uma cor. Então, tenta imaginar que seriam várias cores saindo, várias moléculas. E por elas serem leves, por elas serem compostas de poucos carbonos, em torno aí, né, de 10, tem moléculas que tem 9, tem moléculas que tem um pouquinho mais de 10, mas entre 10 e 15 carbonos, que é o que nós chamamos de monoterpenos e sesquiterpenos, essas moléculas, elas são leves e elas são extremamente voláteis. E isso é que confere para elas um benefício, né, uma propriedade, vamos dizer assim, benefício vem depois, uma propriedade tão importante. E foi por isso que essa ciência também recebeu o nome de aromaterapia, porque além dessas moléculas volatilizarem, elas ainda têm aroma, têm fragrância, né? Elas são cheirosas, elas são perfumosas. E isso traz para nós, né, uma sensação bem agradável. Alguns não, alguns sim, depende, que a gente tem nossas preferências, né, com relação aos cheiros. Só que quando essas moléculas volatilizam, elas adentram o nosso nariz. Então vamos lá, chegamos no nariz, né? E é aí que recebeu esse nome aromaterapia, porque se percebeu que quando as moléculas chegavam no nariz e que a gente cheirava, inalava, sentia aí uma mudança, né? Uma grande mudança
nas emoções, nas sensações e outras mudanças aí que começou a se perceber, né? Agora, eu vou voltar um tempo para trás e quero contar uma história para vocês, tá? Fica aqui comigo para vocês entenderem aonde eu tô querendo chegar. Quero contar uma história para vocês. Nós, seres humanos, Homo sapiens, né? Homo sapiens, nós nascemos desde lá da pré-história na natureza, nós somos natureza. Nós somos átomos, nós somos moléculas. Nós somos compostos dos mesmos átomos que as plantas, que na verdade tudo que tem vida é composto. Então nós fazemos parte da estrutura do planeta, de tudo no planeta que tem vida. Porque tudo que tem vida é composto desses mesmos átomos. E lá atrás, quando nós surgimos em meio à natureza. Então, toda essa integração com a natureza faz parte de nós, é natural para nós. Então, a natureza, nossa natureza seria andar por florestas, como os indígenas, né, que inclusive hoje estão aí brigando por esse direito de ter as florestas limpas, de ter a preservação florestal, de ter os rios limpos, porque isso todos nós deveríamos estar brigando não, que eu não gosto da palavra briga, mas discutindo, dialogando e trabalhando pela preservação das florestas, da natureza, porque isso é a preservação da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós caminhamos numa mata, e eu quero ter a experiência que eu ainda não tive de estar na Amazônia, né? De poder caminhar, de poder fazer uma vivência na Amazônia. Então, essa experiência de caminhar numa mata, mas eu moro numa floresta, né? Então eu tenho a experiência aqui da Mata Atlântica, eu moro no meio de uma floresta. Quando você caminha no meio da floresta, quando você vive no meio da natureza, quando você resgata essa essência natural que é do ser humano, que está virando o oposto, porque hoje a gente vem vivendo nas cidades, né, nas florestas de pedra e não nas florestas de plantas, nas florestas de cimento, né, nos asfaltos. Então, quando a gente anda na floresta, quando a gente caminha na floresta, é natural, é um processo que faz parte de como nós somos criados, da nossa estrutura. Respirar moléculas das plantas. Entendem? Conseguem entender o que eu estou falando? Faz parte da saúde humana, faz parte da estrutura humana estar em contato com as plantas. Não só o contato visual, que também é muito importante, mas o contato aromático. Esse contato de respirar as moléculas de uma floresta, do ar e da respiração dos terpenos, que são essas moléculas que são volatilizadas pelas plantas. Inclusive, existe uma pesquisa, né, no Japão, na Universidade de Chiba, em que eles começaram a levar, inclusive criaram até uma formação, hoje são vivências que acontecem no mundo inteiro, que se chama banho de floresta. É um sonho que eu quero trazer aqui para a fazenda onde eu moro, que é o banho de floresta. O que acontece? Eles fizeram uma pesquisa e antes de as pessoas caminharem na floresta, eles mediram a pressão arterial, o cortisol, a serotonina, o índice de ansiedade, fizeram um exame, né, na pessoa, mediram o cortisol salivar e também mediram a pressão arterial. Pressão, né, viram como que a pessoa estava. Então, muitas pessoas ali estavam com cortisol alto e com a pressão alta. E aí, eles pegaram, as pessoas foram caminhar na floresta por meia hora, andar, ter contato com a floresta e vivenciar, né, esse contato. E quando eles saíram da floresta, foi medido tudo de novo, a pressão arterial, o cortisol salivar e o exame de sangue. E o que se percebeu é que houve uma redução significativa na pressão, no cortisol, o que significa uma redução da ansiedade,
Mas não só isso, teve uma ampliação do sistema imunológico, das ações do sistema imunológico. Teve uma ampliação de glóbulos brancos, de células natural killers, que são as nossas células, né, defensoras aí do nosso sistema imunológico. Deixa eu ver aqui. Do nosso sistema imunológico inato, desculpa. Então, essas células, então o que aconteceu? Percebeu-se que teve uma queda da pressão arterial, uma redução do cortisol, um aumento das células natural killers, um aumento de células do nosso sistema imunológico inato, que é o nosso sistema imunológico que está ali sempre presente e que faz parte das nossas defesas, das nossas principais defesas contra vírus, contra bactérias, né? Contra fungos, contra patógenos do dia a dia, do ambiente. É o que nos defende, né? De qualquer infecção aí, porque nós estamos vulneráveis todos os dias. Então, o que aconteceu? A floresta, ela teve a capacidade de baixar a pressão arterial, que é um marcador, né, de ansiedade, e baixar cortisol, que é um outro marcador de ansiedade. E aí o que se descobriu foi que por que as florestas faziam isso? E eles começaram a estudar e perceberam que isso acontecia na pessoa, principalmente não só pela experiência de caminhar, pela atividade física, pelo contato visual, por estar ali num momento de calma, pela respiração mais tranquila, né? Pela baixa ansiedade com as coisas a fazer do dia a dia, mas também porque essa pessoa na floresta inalava as moléculas da floresta, inalava as moléculas que as plantas ali da mata, da floresta, estavam volatilizando. Para comprovar isso, o que eles fizeram? Eles colheram folhas, material ali das plantas daquela floresta e transformaram em óleo essencial. Fizeram a destilação e transformaram em óleo essencial. E aí pegaram alguns voluntários e levaram para uma sala, e essas pessoas nessa sala inalaram os óleos essenciais, o mesmo lá da floresta, por 2 minutos. E a resposta foi que em 2 minutos as pessoas tiveram os mesmos resultados que as pessoas que caminharam meia hora na floresta. Isso acendeu uma luz mostrando a importância do óleo essencial, né? A importância de se inalar essas moléculas. Claro que também mostrou a importância de se estar na natureza, de se caminhar na natureza. Tanto que no Japão faz parte do SUS deles lá, né? Do atendimento público, essas caminhadas na floresta. Faz parte do tratamento, das recomendações, caminhar na floresta, ter contato com a natureza. Só que o que tem acontecido com a gente é o oposto. O ser humano, na sua maioria, tem, por conta do trabalho, por conta do dinheiro, tem migrado para as grandes cidades e tem se distanciado dessa realidade. E na grande cidade, o que a gente respira é gás carbônico, o que se vive é ansiedade, é pagar boleto, é acordar cedo, pegar ônibus ou pegar o carro, pegar trânsito, pensar no que tem que fazer, comida para os filhos, fazer compra, aí vai no mercado, tá tudo caro, aí vai dormir preocupado. Então um monte de gente com insônia, um monte de gente com ansiedade, então nós estamos criando uma fábrica de robôs, né? Uma fábrica de robôs. É tão forte isso, é tão pesado isso, que o que está acontecendo é que as mentes humanas estão ficando tão saturadas, tão cansadas, tão em burnout, tão desequilibradas, que a inteligência artificial está chegando aí tomando o lugar do cérebro humano. Só que não existe nada como o cérebro humano. Não existe.
Porém, o cérebro humano está falindo. Vocês concordam comigo? Fale aí para mim, né? Vocês concordam comigo? O que vocês acham sobre isso? Então, nosso cérebro vai ficando cansado e aí tem um monte de coisa. Tem várias questões que acontecem. Então, nós estamos nos alimentando lá na natureza, a gente come alimento puro. Antigamente a gente caçava, né? Tô falando lá da pré-história, tô falando da vida, né, dos indígenas, tô falando da vida na natureza. Comia alimento que pega ali na mata. Se você ainda vive perto da natureza, você pode ter uma hortinha. Se você tem um pouco mais de consciência, você come um alimento mais orgânico, você vai conhecer um produtor da sua região e compra um alimento mais saudável. Mas se sua vida é corrida, o que você faz é ir lá no mercado mesmo, já comprar tudo meio pronto, sei lá se tem agrotóxico, sei lá se é transgênico, sei lá se tem um monte de conservante, um monte de produto industrializado, só sei que é barato, só sei que é o que eu posso para hoje. Não é assim? E é essa vida que tem transformado os seres humanos em seres doentes, em seres com câncer, em seres com diversas doenças, mas o que eu quero falar hoje aqui é da doença aqui, ó, mental. O que acontece é que a obesidade, a alimentação inadequada, a falta de nutrientes, de minerais, a falta de água, né? O estresse causa o quê? Morte neuronal. Morte de neurônios e mais. Prejudica as sinapses, né? E enfraquece a nossa barreira hematoencefálica, e enfraquecendo a nossa barreira hematoencefálica, mais moléculas químicas nocivas conseguem entrar no cérebro e causar danos neuronais. E aí nós vemos aí tanta gente com doenças neurodegenerativas, desequilíbrios neurológicos, produções desequilibradas de neurotransmissores ou ausência da produção de neurotransmissores, né? Só que nós humanos, a Gi tá falando, excelente observação, Carla. Precisamos despertar para o simples, natureza, ciclo, saúde e fé. Exatamente, né? Então, assim, claro que nós aqui, como aromaterapeutas clínicos, estamos aqui para dar um apoio através do conhecimento das moléculas dos óleos essenciais, para que a gente possa apoiar. Mas qual é o apoio que nós queremos dar para nós e para as pessoas? Um resgate da consciência de quem nós somos, da saúde mental. E quando nós estamos com a saúde mental, nós temos a única coisa que nos diferencia de outros seres vivos: a consciência de nós mesmos, a capacidade de criar, e de tornar as criações realidade. Então nós temos que entender o que nós estamos criando. O que nós estamos criando? E aí volta tudo atrás, né, para a gente entender que toda essa realidade que o ser humano está vivendo está transformando o ser humano num robô, na verdade, num zumbi, né? Num zumbi, porque os robôs, que são as inteligências artificiais, estão tomando conta, porque o ser humano tá tão zumbi, ele não sabe mais nem o nome dele. Não consegue mais pensar, não consegue mais raciocinar. Só que o cérebro e a plasticidade neuronal, a neurogênese e a produção de neurônio, ela só vai acontecer com estímulo. Um estímulo que vem através da sua criatividade, da arte, da música, da leitura, da atividade física, de uma alimentação rica em nutrientes. Só que a gente chegou num ponto em que muitas vezes é difícil, é fácil falar, mas é difícil fazer. E é aí que entra a aromaterapia clínica junto da neurociências.
porque nós conseguimos, com as moléculas dos óleos essenciais, entender como a gente pode ajudar o cérebro a estimular a neurogênese, ou seja, a produção de novos neurônios no hipocampo. Então, além disso, como a gente pode atuar protegendo os nossos neurônios? Porque moléculas de óleos essenciais, de alguns óleos essenciais, algumas moléculas, elas são neuroprotetoras, elas são neuroregeneradoras, né? Então, além disso, nós temos moléculas que vão ajudar a modular cortisol, por exemplo, modular, organizar o eixo HPA, que é esse eixo que organiza o cortisol, né, a adrenalina. Nós temos também moléculas que vão modular GABA, que é o nosso neurotransmissor inibitório das atividades do sistema nervoso central, que vão dar é o botão de desliga ali, quando está muito ligado, é o botão de desliga. Mas se está muito desligado, nós também temos como estimular glutamato, que é o nosso neurotransmissor do botão de liga, que dá uma excitada, que dá uma animada. Nós temos como modular noradrenalina, acetilcolina. Acetilcolina, que é responsável pelo aprendizado, pela memória, pela concentração. Então, olha só quanta coisa, quando a gente equilibra o nosso sistema nervoso, quando a gente é capaz de entender esse sistema nervoso, entender o cérebro, e isso é muito importante porque, olha só de entender a gente já está exercitando o nosso cérebro para compreender e para agir e para começar a ter autonomia, independência, ideias e aí ter saúde mental. E nesse momento em que a gente atinge a saúde mental, a gente começa a conseguir fazer escolhas mais conscientes para a nossa vida. Muitas vezes a gente está ali emaranhado, né? Ou você vê um paciente emaranhado numa situação que ele não consegue sair. A única coisa que ele consegue te dizer é: eu não consigo. Ah, não consigo. Ah, não vai dar. Ah, eu sei, é um hábito que já está enraizado, não consigo. Só que então ele precisa receber forças, e às vezes não é que ele não consegue porque ele não quer, mas são estruturas químicas, entendem? São questões químicas. E é isso que a gente precisa entender. Então, voltando à história, quando a gente inala a molécula que está ali no vidrinho, você abriu, e as moléculas começam a adentrar o seu nariz, não só elas vão volatilizar e você vai respirar, inspirar, elas vão entrar, vão ter contato com o seu bulbo olfativo aqui no muco. Esse muco repleto de receptores vai receber essa diversidade de moléculas e vai enviar sinais para diversas áreas do seu sistema nervoso. Não só o sistema límbico. Mas o sistema límbico ali, o sistema hipocampal, ele tem uma grande capacidade de regeneração, uma grande bioplasticidade. Então, isso possibilita que você consiga estimular áreas importantes. Além do que, a barreira hematocefálica, ela consegue deixar passar moléculas leves, moléculas que vão beneficiar esse sistema. Esse assunto é um tanto complexo, né? Mas é um assunto interessantíssimo, e o que eu quero mostrar para vocês é que existem informações para muito além do que só inalar o óleo, muito além dessa informação que você recebe normalmente nos livros e nos cursos de aromaterapia, que é inalar, as moléculas terem contato com o bulbo olfativo e enviarem sinais para o sistema límbico. Sim, isso é verdade, mas não é só isso que acontece quando nós utilizamos os óleos essenciais pela via inalatória. Do mesmo jeito que como você caminha na floresta. A diferença é que quando você quer fazer um tratamento de uma pessoa que está passando por um momento difícil, é importante que você entenda, porque você está ali num local de terapeuta,
de aromaterapeuta clínica, é importante que você entenda quais são as questões que podem, a partir, claro, da anamnese, é importante que você entenda quais são as questões que você pode ajudar. Inclusive, os benzodiazepínicos tão famosos, né? Uns Rivotril da vida, né? Esses medicamentos, eles agem exatamente ali, fazendo o quê? A recaptação. Então, muitos medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos, o que eles vão fazer? Vão fazer a recaptação da serotonina, né? O que significa isso? Recaptação da serotonina, que você ouve dizer por aí. A recaptação da serotonina é permitir que a serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda a ter bem-estar, né? A ter uma sensação boa, uma sensação de ação, né? Que ele fique mais tempo na sua sinapse. Porque se ele não ficar o tempo suficiente na sinapse, às vezes é primeiro ele ser produzido, né? Esse neurotransmissor conseguir ser produzido. Para ser produzido tem alguns passos que inclusive envolve a sua alimentação, né? Envolve o que você come, tá? E aí você vai fazer essa produção e também tá ligado à melatonina, tem a ver com o que você dorme. E depois, qual é o movimento, como a sinapse acontece. Só que agora, aí, nesse momento, no seu cérebro, estão acontecendo milhares de sinapses. Fenomenal. Que é isso que a inteligência artificial tenta replicar. Criar redes neurais, que são naturais para nós. Só que a inteligência artificial está lá desenvolvendo redes neurais, mas ela não está preocupada com o estresse, não está preocupada com a conta para pagar, com o filho chorando. E você tá. Você tem uma capacidade muito maior que a inteligência artificial. Mas você está também permitindo... Oi, caí aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Opa, desculpa, gente. Não sei o que aconteceu aqui. O meu vídeo pausou do nada. Perdão, viu? Então, o que está acontecendo? A inteligência artificial ficou brava comigo e pausou meu vídeo. Ai, 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 gente, que doideira, né? Então, o que está acontecendo? A inteligência artificial ela não tem conta para pagar, ela está ali sendo alimentada de redes neurais. Só que nós estamos destruindo as nossas redes neurais, nós enquanto seres humanos. Então nós estamos matando os nossos neurônios. E é por isso que eu quero convidar você para participar da imersão que eu vou fazer dia 5 de agosto, onde a gente vai falar sobre neurociência e aromaterapia clínica. E lá eu quero te ensinar, te mostrar como funciona a ação dos óleos, das moléculas principalmente, né? E aí você vai entender em que óleos estão essas moléculas que podem apoiar a saúde cerebral, que podem apoiar a nossa recaptação de serotonina, que podem apoiar o nosso estímulo a esse neurotransmissor GABA, que é o transmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, eu quero te mostrar que é por isso que hoje a gente vê tantos estudos na aromaterapia, mostrando a capacidade que os óleos essenciais têm de atuar em doenças neurodegenerativas, tá? De atuar... Bom dia, Patrícia! De atuar no cérebro, de atuar, inclusive, para ajudar no foco, ajudar no TDAH, né? Que também tem uma questão do hiperfoco. E ajudar as pessoas também com ansiedade, com depressão, com insônia. Então, não é simplesmente você pegar um livro e ler lá, lavanda é boa para insônia. Você que está começando, tudo bem. Que legal, vou pingar uma gotinha de lavanda no meu travesseiro. Mas pode ser que você pingue a gotinha e que você não durma. E aí você vai falar que o óleo essencial não funciona. Mas muitas vezes não é que ele não funciona, é que para você a insônia é outra coisa. Então a gente precisa investigar o seu caso,
E nós vamos falar sobre insônia na imersão, nós vamos falar sobre ansiedade, afinal nós somos o primeiro país em ansiedade, nós vamos falar sobre depressão, nós vamos falar sobre questões neurológicas, mas muito mais. Nós vamos passar um dia todo juntas, ao vivo, para poder conversar. Nós vamos ter atividades práticas para poder conversar e entender como é que funciona o cérebro, o que são neurotransmissores, como eles são produzidos, como agem os medicamentos e como agem os óleos essenciais e como a gente efetivamente pode prescrever realmente com eficácia, prescrever com segurança óleos essenciais que realmente vão ajudar a pessoa. Claro que com tudo que eu trouxe aqui, para você corrigir uma situação como o ser humano está vivendo hoje, precisa de uma série de coisas. Mas os óleos essenciais podem ser um grande apoio, porque o que está acontecendo também hoje é que as pessoas estão se entupindo de medicamentos. Estão se entupindo de benzodiazepínicos. E os benzodiazepínicos, eles causam dependência química. Então, quando a pessoa começa a usar benzodiazepínico, depois ela não consegue, para desmamar é difícil. E as pessoas começam a ficar zumbis, elas começam a sair de si, elas nem sabem mais quem elas são. Não sei se é o seu caso. E o que nós queremos como aromaterapeutas clínicos é apoiar a nossa saúde mental e a saúde mental dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Não é? Eu acho que é isso que você quer. Porque a saúde mental afeta o físico, o nosso sistema nervoso central, né, o cérebro. Não sei se você já viu uma imagem, vocês vão ver na imersão, e até tem um post meu que tá com essa imagem. Ele é conectado às redes neurais e os neurônios, gente, eles não estão só no cérebro. Nós temos também o nosso sistema nervoso autônomo, que é o que faz você conseguir pensar e já pensei, abrir a mão, abriu, fechou. Pensar que eu tô abrindo a mão e fechando e ao mesmo tempo tô raciocinando e ao mesmo tempo tô falando com vocês e ao mesmo tempo tô sentindo o dedão do meu pé no chão. Olha só como é isso. Só que dependendo dos estímulos, quando você começa a ter, por exemplo, uma baixa de noradrenalina, uma baixa de serotonina, você começa a não sentir mais vontade, a não ter prazer. Muitas vezes, né, como as doenças degenerativas, não conseguir mais ter controle sobre a sua mão, sobre os seus movimentos, não conseguir ter controle sobre os seus pensamentos, não conseguir ter controle sobre a sua memória, e aí já não consegue mais ter essa rapidez de pensar, falar, pisar, mexer a mão, né, fazer movimentos, sentir tato, sentir paladar, conseguir enxergar, conseguir sentir aroma. Tudo isso está relacionado ao nosso sistema nervoso central e ao nosso sistema nervoso periférico. E o nosso sistema nervoso periférico, ele também tem todo um controle coordenado por essa enxurrada, por essa produção de neurotransmissores. Pelo funcionamento do cérebro, que vai produzir hormônios, que vai produzir as monoaminas, né, os neurotransmissores. E com isso vai estimular que esse corpo corra ou que esse corpo durma. E isso que nós vamos estudar na imersão. Bom, para você se inscrever na imersão, já tá liberadas as inscrições e tá no link da minha bio. Mas se você quiser, é exatamente o nome do meu perfil, é carlacampusaromaterapia.com.br. Esse é o link. Carla com H no final, C no começo, H no final, Carla Campos Aromaterapia, exatamente o nome aqui do meu perfil, Carla Campos Aromaterapia, só que no final você vai colocar .com.br. Lá tá descrito o que vai ser essa imersão. Eu vou te dizer que é imperdível. Vai ter apostila para você seguir. Você vai poder ter acesso ao conteúdo depois por 3 meses, né? Vai ser ao vivo comigo um dia inteiro, hein? Claro que vai ter intervalos. Mas para quem quer realmente estar ali, estudar, separa o dia 5 para você ter esse encontro comigo. Infelizmente não vai ser presencial. Quem sabe logo a gente consegue fazer um encontro presencial, né? Vai ser online assim, mas ao vivo comigo.
Mas depois você vai ter acesso por 3 meses a esse conteúdo com apostila e você ainda vai ter um certificado, tá? Um certificado de 18 horas, porque nas horas envolve a aula ao vivo e todo o processo de estudo que você tem depois, tá? Então, realmente vale a pena, é uma oportunidade, é um presente que eu tô dando para vocês, que é a possibilidade de vocês terem esse conhecimento somente por R$ 9,80 mais 9 parcelas, né? Então, são 10 parcelas de R$ 9,80, R$ 98, que é um valor de uma pizza. Agora, você que vai ver aí o que tem valor para você. Se você quer aprender sobre isso, se você quer continuar só pegando coisa pronta, eu aposto e eu te desafio e eu te digo que você vai ter conhecimentos lá que você nem imagina, né? Por que que eu digo isso? Porque eu nem imaginava. Quando eu falava que eu queria entender o funcionamento dos óleos essenciais, eu nem imaginava que eu conseguiria chegar a esses conhecimentos. Porque além de aromatóloga, né? Fiz 2 anos de formação na França com o Dr. Pierre Francombe e outros mestres lá em Paris. 2 anos de formação em aromatologia, aromaterapia clínica. Também tive aulas de neurociências, né? De anatomia cerebral, anatomia humana. Sim, R$ 98 à vista ou 10 parcelas de R$ 9,80, tá? Então você entra lá no link, tá tudo descrito, lá tem a programação e qualquer dúvida também tem o WhatsApp, tem todo o contato com a nossa equipe, comigo aqui no direct, para você poder fazer parte dessa imersão, tá? Que vai ser bem interessante, bem intensa mesmo. Então, além de ter essa formação na França de 2 anos, de todos esses estudos, eu faço uma formação, eu estou em formação, né? Eu estudo profundamente neurociências e suplementação. Então, eu estou estudando, sou uma estudiosa da neurociências. Não estudo só, além disso, eu sou psicogenealogista também, sou formada em psicologia transpessoal, fiz 4 anos de psiquismo humano. Então, eu tenho um embasamento para estar falando sobre tudo isso, né? Então, eu estudei psiquismo humano, estudo há 15 anos aromaterapia, com 2 anos profundos de estudo em aromaterapia clínica, aromatologia, né? Sou especialista hoje, vamos dizer, aromatologista, né? Especialista em uso de óleos essenciais de forma clínica para tratamentos de saúde, para tratamentos medicinais. Tenho como grandes mestres Dr. René Maurice Gattefossé, Dr. Jean Valnet, Dr. Francombe, Alina Moyon, Ludovic Rondini, Michel Vinogradov. Então, assim, tenho aí uma grande bagagem que eu venho estudando, porque eu sou, a fazer minha estante de livros, né? Sou uma curiosa, sou uma estudiosa, não paro. E hoje eu estou afundada aí nos estudos da neurociências e eu quero compartilhar isso com vocês. E o que é a neurociência? A neurociência é o estudo do sistema nervoso, é o estudo do nosso cérebro e desses estímulos neurais que estão refletidos no nosso comportamento, nos nossos movimentos, em tudo na nossa vida. Quando tem morte cerebral, morreu, por mais que o coração ainda esteja batendo, não é? Então, hoje nós estamos caminhando para uma morte cerebral. Nossos neurônios estão cada vez menos plásticos, porque a gente não tem mais estímulo. E a aromaterapia clínica, os óleos essenciais, esse conhecimento, ele pode ajudar a trazer de volta esses cérebros zumbis e trazer de volta para conseguir ter ação, né? Para proteger esses cérebros como neuroprotetores, neuromoduladores, reorganizar, equilibrar o funcionamento cerebral para ter forças então para equilibrar a saúde física, né? Fazer atividade física, ajudar a conseguir voltar a estudar, a ter sonhos, a se alimentar direito,
Porque a saúde mental e a saúde física, a saúde emocional, elas estão, a gente fala assim, mas elas são tudo uma coisa só, né? Então, na imersão, a Lídia está dizendo que já está inscrita. Sim, eu vi, que linda. Bem-vinda, Lídia. Então, nessa imersão, nós vamos conhecer o sistema nervoso, os neurotransmissores, como é esse funcionamento e como os óleos essenciais atuam. Para quê? Para que tudo isso? Para que você possa, então, prescrever óleos essenciais, para que você possa atender os seus clientes, se você é uma consultora, atender os seus clientes se você é uma terapeuta, uma massoterapeuta, entendendo como você pode ajudar as pessoas de uma melhor maneira através da aromaterapia clínica, através de óleos essenciais que você vai escolher com maior critério a partir da imersão. Que você vai começar a escolher com maior critério, né? Que você não vai pegar óleo só aleatório. Claro que a gente tem as nossas preferências, né, de óleo essencial. Mas mesmo quando você tiver a sua preferência, num determinado dia, você acorda e você fala: nossa, hoje eu tô com vontade de inalar bergamota, óleo essencial de bergamota. Mas como você entende o funcionamento, as moléculas que tem no óleo essencial de bergamota e como essas moléculas atuam no cérebro, você vai dizer: nossa, então acho que hoje eu tô precisando de de desligar um pouquinho, de desligar o meu sistema nervoso. Eu acho que eu ando meio acelerada e meu corpo então tá pedindo a bergamota. Então, mesmo quando a gente fala dessa aromaterapia frequencial, desse sentir que nós temos, né, que é muito do feminino, ele tem a ver com uma necessidade do nosso cérebro, uma necessidade fisiológica que tá aí buscando determinadas moléculas que essa nossa fisiologia sabe que estão na natureza, porque nós somos natureza, e que sabe onde encontrar. Então é como se tivesse uma intuição ali que te guia para a molécula certa. Do mesmo jeito que muitas vezes no nosso jardim nascem as plantas que nós precisamos, né? Então, quero convidar efetivamente vocês para participar, para vir para a imersão, porque não dá para aprofundar esse conteúdo assim em lives. Eu preciso mostrar para vocês os slides, eu preciso mostrar para vocês as imagens, a gente precisa trabalhar em cima do conteúdo, né? Que é muito o que eu faço na formação. Essa imersão, ela é uma parte da formação. Lógico que na formação, quem está na formação sabe que é bem mais aprofundado, porque nós temos muito mais horas, né, de estudo. Mas a gente vai conseguir em 8 horas ter um conteúdo bem compilado que vai te ajudar muito a entender o funcionamento do sistema nervoso e como os óleos essenciais atuam, para que você possa iniciar aí a sua prescrição e possa organizar a sua atuação com a aromaterapia, sendo mais efetiva, sendo mais assertiva, tá bom? Então olha lá, Carla, como tá no meu perfil, Carla com H Campos aromaterapia.com.br. Entra lá no link, já faz sua inscrição, já garante a sua vaga. Gente, R$ 9,80 por mês é o preço de um cafezinho, você nem vai sentir, só que você vai sentir. Porque isso vai te aumentar, te ajudar a ganhar mais, né, a faturar mais, a fazer prescrições mais assertivas, vai te ajudar a cuidar de você mesma. Então, eu acho que isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Eu tô fazendo por esse valor porque eu realmente quero transformar pessoas também, realmente quero espalhar esse conteúdo, realmente quero que cada vez menos pessoas estejam nessa situação de ansiedade, de se tornarem zumbis, de se tornarem pessoas fora da sua verdade, da sua integridade, da sua saúde, né, física, mental e emocional. E a gente pode ajudar. Nós temos a responsabilidade como aromaterapeutas de ajudar. Nós temos a responsabilidade como conhecedoras dos óleos essenciais de ajudar. Mas não é ajudar de qualquer jeito. É ajudar com conhecimento. Porque se a gente não tem conhecimento, as pessoas não confiam. Elas acham que é só um cheiro. Elas acham que é bobeira. Imagina. E aí ficam se entupindo de medicamento.
E os medicamentos são xenobióticos e podem causar aí diversas lesões, inclusive câncer no futuro. E quando a pessoa cria dependência, eu estava falando dos benzodiazepínicos, né? Não se pode tomar benzodiazepínico por mais de 2 anos. E tem gente hoje se automedicando. Tem gente hoje que toma aí Rivotril igual água, né? Alprazolam igual água, diazepam. Uma série de medicamentos que fazem mal. Na emergência, na urgência, teve que ir para o psiquiatra, tá numa crise, ok. Mas isso não pode ser igual à água, que você toma toda hora igual água. Vai causar dependência, vai causar efeitos adversos. Seu corpo não vai gostar, tanto que os cientistas já estão entendendo isso e já estão pesquisando soluções mais naturais, porque estão vendo aonde o ser humano está chegando, para onde o ser humano está caminhando. Então, bora vir para a imersão, vamos conversar sobre isso e a gente vai estar aqui de novo sexta-feira em outra live. Eu vou estar aqui com vocês postando vídeos, conteúdos para a gente alimentar tudo isso, esse conhecimento. Quero que você me mande suas perguntas, o que você gostaria de saber, o que você gostaria de aprender. Eu gostaria que você me ajudasse a construir, né? Todas essas semanas que a gente tem até chegar no dia 5, para que a gente possa realmente enriquecer de conhecimento, ajudar a nos curar e apoiar outras pessoas na sua saúde mental, emocional e física. Tá certo? Então é isso, meus amores, é o que eu queria trazer para vocês hoje. E aí, alguma pergunta? Como que é tudo isso para vocês? Contem aí para mim. Tá bom, então. Bom, carlacamposaromaterapia.com.br. Você pode se inscrever na imersão, onde a gente vai ficar um dia inteiro, das 8 às 18, né? Um sábado, conversando numa aula super interativa, super gostosa, sobre a ação dos óleos essenciais no cérebro. E a partir desse dia, você vai ver os óleos essenciais de uma maneira diferente e você vai utilizar os óleos essenciais de uma maneira diferente. Você vai utilizar os óleos essenciais exercitando o maior diferencial do seu cérebro, que é a consciência. Combinado? Tem algum material que a gente pode imprimir antes da imersão? Possivelmente sim. Antes da imersão, eu vou avisar vocês e vou dar o material para que vocês possam acompanhar a aula, tá bom? Legal, Pati, muito bom. E também eu vou ver, eu estou organizando aqui tudo, de mandar alguns materiais de leitura para vocês antes, através do grupo de WhatsApp. Então, nós vamos ter um grupo de WhatsApp, que é um grupo das pessoas que vão participar da imersão, e através desse grupo a gente vai poder mandar para vocês assuntos interessantes a esse respeito, estudos científicos que a gente vai fazendo. Então, pós-imersão, depois que vocês tiverem todo o conhecimento, é mais fácil para mim compartilhar com vocês determinados conhecimentos, porque aí vocês vão entender, tá bom? E quem está na formação também vai receber todo esse conteúdo e muito mais, tá certo? Então, fiquem tranquilas, maravilhosas. Um beijo enorme para vocês, tá? Uma linda terça-feira aí, que seja uma terça-feira incrível. E a gente se vê na sexta-feira, às 8h30 da manhã, aqui no Instagram, para mais um papo, para mais uma live, para nós conversarmos sobre tanta coisa que a gente tem para falar na aromaterapia. Ali, Marilde, como eu sonhei com esse momento. Que lindo. Então, vamos lá. Vamos participar desse momento que vai ser realmente incrível. Olha, eu sou suspeita, né? Porque eu que tô criando. Então, como eu tô criando, eu sei o que vai ter. E eu te digo, vem participar, porque realmente vai mudar a sua visão. Tá bom? Vai mudar a sua visão. Bem-vindos, viu? Bem-vindas à live, bem-vindas à imersão. E quem é da formação também, gratidão aí por estarmos sempre juntas. Adoro ter minhas alunas assim, grudadinhas.
Assim seja para todos nós. Um beijo, gratidão, Pati. Beijo para vocês, gente. Tchau.